boa noite, em regime de plantão, e regime de plantão com notícia quente, decidindo dar um indulto individual, concedendo um indulto individual a Daniel Silveira. Nesses instantes aqui, nessa meia horinha que essa notícia começou a repercutir, a gente foi conversar com os juristas, e eu já vou embarcar aqui nessa conversa já o professor Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC, que está fora do país, mas nos atendeu prontamente aqui. Se isso cabe, é um indulto concedido a uma decisão que nem transitou em julgado ainda, nem acordo, eu acho que foi feito, foi finalizado, e o Bolsonaro manda essa de um decreto. Como é que o senhor analisa, professor? Bem, existem questões de natureza formal que trazem a nulidade do ato. Ele deveria ter consultado alguns órgãos, receber provocação da defesa ou do Ministério Público, segundo a lei de execução penal. Deveria ter consultado o Ministério da Justiça e outros órgãos sobre essa questão antes de decidir. E também o aspecto de não ter sido sequer publicada a decisão, portanto, é uma decisão ainda inexistente. Ela completa o seu ciclo de existência uma vez publicada. Então, essas são questões formais, mas o que eu queria alertar a sociedade brasileira é a questão do conteúdo mesmo. O conteúdo desse decreto é uma vulneração intensa à Constituição e à democracia constitucional. O Bolsonaro usa como fundamentação, eu vi ele lendo o decreto, né, como razões para o seu decreto, uma interpretação dele do que seria, vamos dizer, a correta interpretação do que é o direito à livre expressão na nossa Constituição. E aí ele confronta imediata e diretamente a decisão do Supremo. O que ele está fazendo é se utilizar do Instituto do Indulto para fins de se colocar como o verdadeiro guardião da Constituição, substituindo o Supremo nesse papel que deve ser do Supremo. Isso foi feito apenas num regime político na história mundial moderna, pelo nazismo. Carl Schmitt, o grande pensador do Estado nazista, defendia que era o Führer quem deveria ser o guardião da Constituição. Bolsonaro se comporta como Führer, né, procurando substituir o Supremo na interpretação constitucional. O indulto não é um instituto cuja finalidade se preste a outorgar ao presidente da República poderes para poder substituir o Supremo no seu papel de guardião da Constituição. Portanto, há o que no direito administrativo se chama de desvio de poder, no direito constitucional de excesso de poder, pouco importa o nome, o que há uma flagrante inconstitucionalidade, uma intensa agressão à Constituição e à democracia constitucional, um dos atos mais autoritários de toda a história brasileira desde a Constituição de 88. É algo muito grave que atenta primariamente contra a Constituição. Bolsonaro quer se pôr como o último intérprete da Constituição, o guardião da Constituição, algo que só Hitler buscou ter para si. É verdade, não tem outro enquadramento para essa situação. Bolsonaro argumenta que há uma comoção nacional com relação à decisão do Supremo com o Daniel Silveira. Como o senhor já disse, não cabe nesse instrumento ali. Não é ele que interpreta se há como... Veja bem, não é ele que deve interpretar se há comoção constitucional. Uhum. Não é ele que deve interpretar se isso tem algum valor jurídico ou não a ver comoção nacional, eventualmente. Né? Não é ele que deve fazer essa interpretação. Né? A ele caberia, talvez, dar um indulto no exercício da soberania, pura e simples. Mas ele fundamenta esse indulto numa interpretação da Constituição. Isso torna o indulto totalmente inconstitucional, a priori. Nós não podemos admitir no Brasil métodos nazistas de ação estatal. Nós não podemos permitir que o Führer seja o guardião da Constituição. É o Supremo Tribunal Federal o verdadeiro guardião da Constituição. Nós não podemos vacilar como cidadania. Temos que mostrar ao presidente da República que ele pode muito, mas não pode tudo. Ele não é Führer, ele é presidente da República do Brasil. Exatamente. Como fica do ponto de vista institucional, né, professor? Porque é uma afronta direta ao STF, que por 10-1... Eu creio que algum interessado deve recorrer ao Supremo, o Supremo deve anular essa decisão. E Bolsonaro deve se submeter sob pena de perder o cargo. É isso. Deve ser declarado o impeachment dele, caso ele desobedeça a ordem do Supremo. Uhum.
Isso vai dando um tom também, né, professor, do clima que nós, no ano eleitoral, vamos ter. Muito se fala, e o Bolsonaro tem usado o discurso das Forças Armadas para dizer que elas... Olha, isso evidencia, Dai, a intenção política desse sujeito, que é instaurar uma ditadura. Nós não podemos permitir, não pode haver concentração de poderes. Ele não é imperador, ele é um presidente da República. Ele não pode querer ser o Supremo. Ele não pode querer ser o intérprete final da Constituição. Isso é querer se atribuir poderes imperiais, que é o que ele está fazendo. Ele está querendo se tornar um imperador do Brasil. Isso nós não podemos admitir. Não podemos admitir. Isso é romper total com a democracia, com a civilização. É instaurar barbárie no país. Nós não podemos permitir. Né? A República Brasileira não pode permitir atos imperiais dessa natureza, atos próprios de um estilo nazista de governar. Né? Nós não podemos permitir.